Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje veremos o ponto confusão. Apesar desse nome, ele é bem tranquilo para ser feito. Criei esse desenho a partir de uma filmagem que eu fiz lá da praia da Barra do Ceará, que tem um pôr do sol mais lindo que eu já vi. Eu fiquei tão assim com isso na cabeça, desse pôr do sol, dessa perfeição, dessa paisagem, que eu queria muito transformar em bordado. E aqui está o resultado. Busquei fazer uns traços bem delicados, algo que não fosse muito complexo, para que vocês também possam bordar aí na casa de vocês. E o ponto confusão que a gente vai ver hoje é esse aqui das ondas. Olha que coisa mais linda, gente. Eu fiquei encantada com esse ponto. O ponto confusão é mais interessante que seja feito com uma linha mais grossa. Aqui em cima, por exemplo, utilizei 3 fios da linha emeada e logo aqui abaixo foram os 6 fios da linha emeada. Percebam que ele fica muito mais visível as partes das laçadas, das amarrações do ponto. E agora, para dar outro exemplo, como se pode fazer o ponto confusão, eu vou utilizar a linha perlê torsal, que ela é formada por 2 fios da linha perlê. Estou utilizando a agulha número 5, agulha de mão ou costura, e eu vou começar logo daqui, da pontinha. Pronto. Para quem conhece o ponto haste, vai achar o início bem parecido com ele. Saí com a linha logo aqui no início do riscado da caneta. Vou entrar com ela mais à frente, aqui do lado direito, e já retorno na metade desse espaço. Puxo a agulha. A linha, ela sai por esse lado de cima, ó. Foi feito um ponto reto, né? Aqui é logo abaixo. E a linha vai ser aqui do lado de cima. Você vai colocá-la para baixo. Em seguida, você venha com a agulha, passando por baixo dessa parte do ponto, ó. Essa parte do lado direito. Passe por baixo. E essa linha que tá logo aqui abaixo, ela continua abaixo ainda da agulha. E é só você puxar bem suave. Para ficar um ponto bem bonito. E aqui está o ponto confusão. Vamos ver novamente. Venho mais à frente, dando esse espaçamento. Já vou aproveitar que eu tô com a agulha enfiada no tecido e volto na metade desse espaço, ó, apontando para o lado esquerdo. Coloca a linha para baixo. E venha com a agulha passando por baixo dessa parte da linha. E essa linha que tá aqui abaixo, ela vai passar por baixo. Fica por baixo da agulha. E é só você puxar bem suave, que é para não ficar um ponto muito apertado. Mais uma vez. Aí pode acontecer como isso aqui, ó. Minha linha já tá terminando e eu vou logo aproveitar para mostrar para vocês como você pode fazer o arremate para colocar mais linha na agulha e dar continuidade no ponto logo em seguida. Você, quando for entrar aqui no tecido mais à frente, não precisa já sair logo aqui não. Você só vai entrar mais à frente. Agora, vá para o lado avesso do tecido. Vem aqui com esse ponto mais próximo, passe por baixo com a agulha. Pronto. E agora vai passar por baixo da própria linha, para poder dar um nozinho.
Puxa bem, ó, o nó. Ficar bem rente. Eu sempre gosto de dar outro nozinho por cima desse para ficar realmente bem preso. E agora é só passar a tesoura logo aqui para cortar. Coloquei mais linha na agulha, dei um nozinho na ponta. E agora eu vou sair com a agulha logo aqui na metade desse ponto. Como se eu tivesse entrado logo aqui na ponta e já tivesse voltado com a agulha. Então, vocês vão fazer isso. Quando forem arrematar e continuar o ponto, né? Vocês vão sair na metade desse ponto reto, feito por último. Essa linha fica para baixo e você vai passar por baixo dessa parte do ponto. E essa linha fica por baixo da agulha e você puxa suave. Pronto. Aqui do lado da frente não fica nem perceptível que teve uma parada para você fazer o arremate, né? Eu já estou finalizando essa linha curva com o ponto confusão. Realmente não é um ponto difícil, né, gente? Ele é bem simples, na verdade, apesar desse nome. E para fazer o último ponto, ó, fica desse jeito. E você pode colocar a agulha mais aqui na frente, para ficar essa perninha logo aqui no final. Pronto. E fazer o arremate lá atrás. E o vídeo de hoje vai ser bem curto, porque eu queria explicar especificamente esse ponto, né? O ponto confusão. Mas percebam que nesse desenho tem vários outros pontos de bordado livre, que inclusive já tem tutorial de cada um deles aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, na próxima semana eu vou gravar um tutorial explicando todas essas partes aqui, ó, que ainda não foram bordadas, com os pontos. Ponto folha, ponto margarida, ponto areia, nessa parte, ponto cheio, ponto reto, ponto alinhavo, ponto reto, ponto cheio. Então, no próximo vídeo vai ser algo bem maior o tempo, para que eu possa explicar todos esses pontos para vocês, tá certo? E vocês já podem fazer isso. Passem o desenho, quem quiser bordar em casa, para o tecido e já vai bordando, ó, o ponto confusão, que são essas ondas do mar. Nessa parte aqui da frente, ó, daqui para cá, para baixo, ó, do barco para baixo, eu utilizei 3 fios da linha meada. E nessa parte aqui de cima, que tá mais escurinho, ó, esse azul mais escuro, eu utilizei somente 2 fios da linha meada, porque eu queria dar uma ideia de profundidade, certo? Então, procure usar mais fios aqui na frente e menos nessa parte aqui de trás, se for possível, para a gente dar essa perspectiva essa profundidade. Então, um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima sexta-feira explicando todas essas outras partes aqui desse desenho. Tchau!